Marcelo, para nós é uma honra tê-lo aqui, porque ele é um jornalista, mestre em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, é doutor em jornalismo pela mesma instituição, com tese sobre impactos da inteligência artificial e internet das coisas na produção e distribuição de notícias. Tem 10 anos como professor universitário, de graduação e pós-graduação em jornalismo, mídias digitais e novas tecnologias aplicadas à comunicação. É graduado pela Universidade Franciscana, integrou o grupo de pesquisa Observatório da Ética Jornalística e hoje faz parte do grupo de pesquisa Hipermídia e Linguagem. Também cursou o Master em Jornalismo Digital pela Universidade de Navarra, Espanha, e Instituto Internacional de Ciências Sociais de São Paulo. Soma 15 anos de experiência como repórter, editor e colunista digital em veículos como Grupo RIC, Record, Gazeta de Caçapava e Grupo RBS. É autor do projeto e coordena o MBA em Gestão da Inovação na Comunicação Digital, com ênfase em marketing, entretenimento e economia criativa na Faculdade Sesusc, em Florianópolis. Então, esse é o nosso convidado, que para nós é uma grande honra tê-lo aqui, tá? Eu quero pedir para todos, por favor, que desliguem os microfones. Professor, eu não sei qual vai ser sua dinâmica, se o senhor vai permitir que as perguntas sejam feitas durante, ou se o senhor prefere responder no final. Aí o senhor, agora a palavra é sua, e o senhor dita a frequência das coisas. Perfeito, perfeito. Então, obrigado pela apresentação. De novo, né, a gente está se encontrando, a gente participou, né, teve um bate-papo muito bacana, acho que faz uns 2 meses, 3 por aí no máximo, né, Regina? Uhum. Sim. Então, é sempre um prazer colaborar, né, com uma instituição que está aí, né, brigando e representando também interesses, né, da categoria, né, das empresas, né, e também dos jornalistas, de alguma forma. Então, a gente atravessa um período, vou chover no telhado, bastante simbólico, né, em se fazer jornalismo no país. Então, toda e qualquer representação ela é muito bem-vinda e ajuda a aglutinar, de fato, né, essas questões que são tão importantes e que se transformam rapidamente. Então, eu vou trazer para vocês, na verdade, são alguns pitacos aí, né, do que eu venho trabalhando e observando enquanto... boa tarde, quem chegou aqui? O Newton. Depois eu cumprimento todo mundo. Bom, já cumprimentei todo mundo, né? Vou trazer alguns pitacos aí do que eu venho identificando como tendência, como questões que devem, né, impactar, e algumas delas já estão, de fato, impactando fortemente o jornalismo, a produção, as rotinas, a cultura profissional, os modelos de negócio, e tudo isso acaba, né, se perfazendo. Só um minutinho, que eu tô em casa, tem cachorro na vizinhança, então eu vou administrando a dinâmica aqui para que não tenhamos muitos ruídos. A minha tese de doutorado, né, como falamos, né, ela originou esse livro aqui, que é o Jornalismo em Todas as Coisas, né, o futuro das notícias com inteligência artificial e internet das coisas. Bastante diferente do que eu acabei estudando no mestrado, né, que foi jornalismo cidadão, e a produção de conteúdo amador, né, gerado pelos públicos, pelas audiências, e como que isso era abocanhado como conteúdo, né, como fragmentos ali e hipertextos, enfim, pela redação profissional. Então, acabei dando essa guinada com uma pegada bastante focada em futurismo. Então, eu trabalho com uma metodologia chamada prospectiva estratégica, que é uma metodologia francesa, né, e que é muito usada na Europa para planejamento público, para administração pública. E eu trouxe essa ferramenta, né, e todo esse arcabouço técnico para poder observar como, né, novas linguagens e formatos estão emergindo dentro de um contexto de hipersaturação midiática, obviamente,
de profunda crise entre autoria, né? A gente tem vivido isso de maneira muito intensa, sobretudo no Brasil, na infodemia que atravessamos, e agora, de fato, a gente caminha, na verdade, para uma transformação sem precedente. Isso eu posso afirmar de maneira categórica, né, por tudo que eu estudei no doutorado, que eu venho acompanhando não só aqui no Brasil, mas também na Europa e Estados Unidos, algumas outras publicações, parcerias, grupos de pesquisa, entrevistas com grupos de mídia independente, conglomerados, big techs, né? A gente tenta dar uma entrada aí dentro da lógica algorítmica e também de capitalismo de dados de Facebook, Twitter e etc., né? Muito focado hoje na plataformização do jornalismo, que é um calo difícil de encontrarmos saídas e alternativas, né? E então é dentro desse cenário, sobretudo dessa fusão, né, que eu quero conseguir costurar para vocês entenderem um pouco qual é o meu ponto de partida dessa fusão da internet das coisas com a inteligência artificial. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente tem essa série de imaginários, né, coletivos sobre a automação, sobretudo, né? Aquela ideia do ciborgue, do humanoide, né? E a gente tem visto isso, de fato, em alguns países na Ásia. Então, eu trouxe aí, né, quem tiver depois interesse no livro, enfim, acabou de sair uma segunda edição agora atualizada, em que eu trago uma análise e entrevistas, inclusive da primeira experiência robusta de automação de conteúdo que foi feita pelo G1, né, nas eleições de 2020, as eleições municipais. Eu consegui entrar na redação do G1, né, consegui entrar dentro das reuniões que planejaram o Bolt, que criaram todo o sistema de processamento de linguagem natural, e também tentar entender um pouco como que a redação espalhada pelo Brasil inteiro lidou com essa experiência de produzir mais de 5.000 textos através de uma automação, né? Através de um robô, de fato, que criou textos em bloco, extremamente repetitivos, com uma linguagem até mesmo enfadonha, mas que depois, como já era de se esperar, ocorreu a chamada atualização contínua, ou seja, o objetivo principal do G1 era publicar primeiro, mais rápido que todo mundo, e conseguiu, de fato. Então, tem textos ali que 3 minutos depois que o TSE liberou resultados de algumas capitais, o texto já estava escrito e publicado, e revisado. Então, assim, 3 minutos é um imediatismo considerável. Claro. Professor, mas deixa eu só fazer uma interrupçãozinha. Claro. Por favor, desculpa. Mas vamos pensar o seguinte, a gente está falando do G1. E quem não é G1? Quem não é G1 Não, pode finalizar, não, claro. Quem não é G1 faz o quê? Então, agora a gente está tendo esse momento beta, né? É um momento, de fato, de experimentação. Tanto que a gente tem algumas rádios no Nordeste que já trabalham com automação, e isso teve um impacto muito forte na precarização do trabalho jornalista, né? Então, assim, a gente teve demissões aí, né? Uma rádio da Paraíba que incorporou a automação para narrar boletins, acabou em questão ali de 2 meses depois da automação, quase 20 jornalistas, repórteres, radialistas acabaram sendo demitidos e substituídos, de fato, pela máquina. Então, a gente tem esse paradoxo, né, Regina? E para todo mundo, esse pano de fundo ele é muito presente, inclusive dentro dessa nossa temática, que é o 5G. Então, a gente muito fortemente vai encontrar a automação também em veículos menores daqui para frente. Claro que é uma escolha, né? Assim como a gente falava
Vou entregar o meu conteúdo na Alexa ou não vou, né? Vou entregar... Essa era uma discussão que nós tínhamos há 10 anos atrás, quando se criaram as fanpages, né? Muita gente entrou, ficou, saiu, voltou, porque percebeu que estava entregando, né, o seu conteúdo, a cereja do seu bolo de maneira gratuita para a plataforma, né? Depois veio o Instant Article, né, que tentou ali dar uma remunerada, mas ainda tudo muito aquém, de fato, do que a gente tem como uma qualidade e como um produto nativo. Então, respondendo diretamente a tua pergunta, Regina, a gente vai ter essa automação cada vez mais presente, inclusive no processo de apuração. A gente já tem exemplos de jornais americanos, inclusive jornais médios, trabalhando com inteligência artificial para apurar, né? Então, assim, já é possível trabalhar com o Google Duplex, que era uma teoria, né? Que essa voz artificial que realmente imita, que ela está muito próxima da singularidade humana, para pedir para o Google Duplex conversar fazer uma ronda, né? Fazer uma ronda policial para saber se tem algum fato, algum valor notícia que mereça aí um tratamento de uma reportagem, etc. O que a gente não encontra, né? A gente não encontra ainda um texto produzido de maneira singular, profunda e criativa, né? Então, essa ideia dessa singularidade, dessa criatividade dos robôs, né? Especialmente pensando aí a automação e a inteligência artificial, a gente está muito distante dessa realidade, né? Dessa escrita criativa, dessa escrita que realmente enche os olhos do leitor. Mas esse texto extremamente factual, né? Esse texto raspado de planilhas liberadas tanto na parte esportiva, tanto quanto no mercado financeiro, na parte de cotações agrícolas, né? Como nas eleições, né? Como resultado de eleições, ele é completamente factível. E aí sim, claro, cabe a cada grupo, a cada veículo decidir, né? Aonde que você entrega. E aí, avançando um pouco diante dessa problemática, a gente vai percebendo que há um deslocamento, sim, dos públicos, né? A partir de novos canais e novas telas. Isso ainda é um pouco incipiente no país, porém, a gente já tem hoje mais de 200 veículos entregando conteúdo na Alexa, né? Isso, há 6 meses atrás, a gente tinha 20. Então, assim, é difícil de monetizar, é difícil de criar uma skill que realmente não seja aquele boletim repetitivo, pouco criativo? Ainda é. Mas a gente já consegue trabalhar essa ideia mesmo, né, de trazer esse panorama das principais notícias do hard news a partir da voz sintética, tanto da voz gravada do narrador, né, a partir de podcasts que você aciona por voz, quanto a partir da própria voz da Alexa ou do Google Assistant, que agora ganhou várias versões, inclusive de gênero, né? Que era uma coisa que incomodava bastante a gente ter essa figura feminina meio que sempre à disposição, né, das ordens que a gente costuma trabalhar e que costuma acionar. Então, esse basicamente é o cenário. A gente não viu nada em relação a oportunidades e ameaças no cenário nacional, mesmo a partir desse caso do G1. Eu só trouxe esse caso peculiar porque ele é um estudo de caso, literalmente, porque ele é inédito, né? Então, assim, funcionou, teve uma ótima repercussão junto às audiências, as audiências não reclamaram de ter lido um texto produzido para o robô, e a gente teve a chamada complementariedade do jornalista. O jornalista foi depois em cima do texto e adicionou informações sobre entrevistas exclusivas, sobre dados específicos daquela cidade, daquela região. Então, o texto foi um texto padrão que depois foi sendo atualizado e enxertado com novas informações. Então, só estou trazendo esse caso do G1 para a gente pensar a automação, que, de fato, a gente já tem esse caso no país de forma bastante emblemática e inédita,
E agora a gente já tem também uma série de cidades aí se preparando. Como é que as cidades estão se preparando, de fato, para o 5G? E aí que a gente entra como uma oportunidade. Claro que o 5G não vai ser nesse estalar de dedos, ele chega gradativamente em 25 cidades acima de 500 mil habitantes a partir do ano que vem, mas a gente sabe que tudo, né, em se tratando de política de comunicação no Brasil, essas coisas não vão ser, né, dentro de uma data precisa, mas inúmeras cidades já estão trabalhando, por exemplo, com a sensorização do espaço público. Então, assim, esse é um ponto chave que eu queria trazer para vocês, que é justamente olhar para a cidade digital, né, para a cidade conectada, muito além de uma cidade que tem uma camada só de informação, né? As cidades agora elas passam a ter, a partir dos sensores que vão monitorar tráfego, qualidade do ar, violência, né? Tem cidades de São Paulo hoje que já tem sensores de áudio nas praças públicas para identificar qualquer pedido de socorro ou de moradores que sofreram algum tipo de agressão. Então, olha que incrível e, ao mesmo tempo, vigilante é essa possibilidade, né? Então, imaginem que, a partir dessa sensorização da cidade, eu crio um canal jornalístico alimentado em tempo real. Então, assim, as redações elas podem ter acesso à informação em relação a dados do trânsito em tempo real, né? Muito além daquela vigilância tradicional das câmeras de monitoramento, que a gente sabe que a gente, vez ou outra, trabalha com isso para dar uma checada no local, né? Para verificar se determinada região está tranquila. Então, os sensores de movimento, né? Os sensores de monitoramento de qualidade do ar, de gastos públicos também, né? Através de automação de algoritmo também, vão ser, de alguma forma, fontes que eu categorizo dessa forma, e aí, né, cada um pode interpretar da maneira que achar melhor, fontes eletrônicas de informação. Essas fontes eletrônicas, elas vão ter dados brutos, não interpretados, que vão precisar, sim, ter essa raspagem e essa compreensão, esse olhar crítico, claro, do jornalista, né, e que vai ser transformado, que pode ser transformado em reportagens, em informações, em notas, enfim, em boletins muito mais ágeis do que a gente tem na dependência de fontes humanas, por exemplo. Esse é um aspecto que eu considero interessante, né? Que eu já percebi aí cidades como Nova York, né? Nova York tem mais de 60 mil sensores. Claro, a gente está falando, né, da capital, da principal capital do planeta, mas a gente já tem cidades como Santo André, em São Paulo, e até cidades menores, com 50 mil habitantes, com essa política de sensorização do espaço público, já de olho Professor, só uma nessa coisa. ideia de mediatizar toda a informação que está circulando por aí. Professor, alguém, em alguma dessas cidades isso já está sendo usado ou apenas é uma ideia futura para ser usado? Não, já é implementado há pelo menos 2 anos. Eu tenho monitorado 40 cidades que já Não, usam. sim. Mas o senhor tem notícia de jornais ou de revistas que estejam utilizando essa sensorização para criar notícias? Sim. Então, aí é uma disputa de transparência de informação. Então, é uma negociação, né? Santo André, por exemplo, eles emitem dados e boletins de controle de tráfego e de controle da poluição semanalmente. Então, isso pode ser acordado, né, com alguns veículos. Não há um regramento, né, Regina? Não há uma legislação, por exemplo, que diga, olha, a cidade que sensorizou o espaço público, que criou essa política, ela deve trazer isso a público e entregar para os jornais. Esse é um debate ainda muito incipiente e que já nos traz aí insights de oportunidade para que o jornalista e para que as empresas, né, enfim, se liguem nessa oportunidade, né, de buscar esses dados. Ainda também há uma dificuldade bastante particular de cada município,
ligada ao plano diretor, claro, que permite, por exemplo, que um jornal instale um sensor na cidade por conta própria. Então, assim, eu vou ser proprietário de um sensor, enfim, né, da principal, que vai monitorar a principal rodovia da cidade X, por exemplo. Né? Isso é possível de acordo com cada plano diretor. Claro que exige investimento e exige também uma tomada de decisão que é bastante particular a partir do propósito do veículo. O que eu estou trazendo com essas ideias é para mostrar que justamente a gente está preparando, eu digo a gente, né, as empresas de mídia e algumas cidades estão se preparando para essa nova camada informacional que vai ser possível a partir da chegada do 5G. Então, a gente não tem essa concretude, essa realidade, mas a gente tem isso já no horizonte muito bem desenhado. Né? Então, assim, muito bem possível, inclusive, para algumas cidades. E aí, pensando diante desse cenário que a gente está caminhando para ele, que a gente está, em alguns casos, se preparando, se planejando, investindo, a gente pensa, bom, como é que eu monetizo isso? Né? Como é que eu transformo isso, de fato, em um produto noticioso? Né? Eu procuro discutir e apontar algumas possibilidades nesse sentido, que eu vou mostrar a seguir na apresentação que eu preparei para vocês, que eu vou tentar correr um pouquinho com ela, porque ela é um pouquinho longa, mas eu vou direto nos pontos para a gente pensar essas oportunidades que se ainda não são, vão ser cada vez mais interessantes para a gente pensar o jornalismo em tempos de 5G. Eu vou colocar aqui a apresentação. Professor, depois o Edil precisa passar para o senhor o comando, por favor, para o seu rosters, porque aí o senhor consegue passar. Edil, por favor. Prontinho já. Pode ir, professor. Posso ir? Maravilha. Deixa eu só localizar aqui onde é que ele está. Prontinho, gente, só estava arrumando a apresentação aqui, que ela estava numa outra tela, tive que trocar de browser. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo bem? Tranquilo? Sim, sim. Maravilha. Eu vou colocar aqui em tela cheia, então, vocês só me confirmem se ela está carregando aí para vocês. Está. Perfeito? Então, só para resumir, assim, né, essas logomarcas que aparecem aí, então, né, primeiro, agradeço novamente a ANER. Essa é uma pesquisa que foi desenvolvida junto ao PPGJ-UFSC, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Jornalismo, o primeiro mestrado, o primeiro doutorado em jornalismo da América Latina,
faço parte, então, do grupo do NFJOR, e aí o jornalismo em todas as coisas, essa marca que eu desenvolvi. Essa ótica de pensar o futuro, ela é bastante inédita, né? A gente geralmente é atropelado pelas inovações e pelas novidades, ou seja, a gente é compelido a enfrentar, né? As plataformas chegam, colocam suas regras, e aí a gente tenta acomodar o nosso produto. Então, eu procuro trabalhar justamente a partir dessa ótica, que o futuro a gente o futuro não se prevê, né? O futuro prepara-se. E é a partir dessa ótica, dessa perspectiva, melhor dizendo, que eu trabalho essas temáticas de internet das coisas e inteligência artificial. A chegada do 5G, de fato, ela é bastante fascinante e ela, em parte, né, principalmente para os veículos de mídia, ela provoca uma série de apostas e muitas delas, de fato, não vão se cumprir. Então, o que a gente vai perceber daqui para frente, né? A gente vai perceber que... Deixa eu só fechar aqui a minha janela, porque os pássaros estão a mil aqui hoje. Pode fechar, Melina, por favor? E a porta também, tá? Desculpa, gente. É que eu tenho umas árvores frutíferas aqui e os bichos estão a mil hoje. O dia tá lindo em Floripa, por sinal. Eu quero mudar para sua casa já. Tá todo mundo morrendo de inveja de você, Marcelo. Essa é a verdade. Não, e o dia tá lindo aqui em Floripa, hein? Poxa, tá acho que uns 30 graus. Mas, enfim, não vão se perder, né? Senão daqui a pouco a gente transfira a transmissão para a praia. Então, a gente vai ter essa série de apostas, de fato, que não vão se confirmar, e algumas outras a gente vai tateando e vai transformando elas, né? O Nieman Lab, que é um grupo, né, de comunicação, especialmente dedicado a estudar o futuro do jornalismo, ele vem aí monitorando esses passos aí, né, do 5G. E um dos principais veículos que a gente tem olhado com bastante atenção para ver o que realmente está funcionando, o que ainda é incipiente, o que decolou, o que é beta, é o New York Times. Então, o Nieman Lab seguidamente apresenta resultados aí, principalmente da fragmentação de grandes reportagens. Então, assim, o New York Times ele tem trabalhado a ideia do storytelling, da transmídia, que eu sei que para muitos é ainda um produto difícil de produzir, porque envolve multiplataforma, fragmentação de linguagem, enfim, né? Mas a gente viu também, inclusive, na nossa conversa agora, há 2 meses atrás, que é o jornal ali um jornal pequeno do Paraná, semanal, faz transmídia de forma sublime, né? E monetiza a transmídia. Então, é só para dar essa pincelada de como que a gente tem... Quem que tem nos inspirado para ficar ligado nessa nova etapa do jornalismo em 5G. O Guardian também tem apostado, né, de começar uma reportagem no smartwatch, ou seja, no relógio inteligente, ir para a Alexa, né, com uma reportagem seriada, transferir isso depois para o Google Auto, ou seja, levar isso para o carro, né, para você ouvir na forma de podcast. Alguns carros já estão vindo com o kit multimídia, então você pode, né, com o carro parado, obviamente, assistir, né, um episódio liberado dessa série, dessa reportagem. Então, a gente tem visto essa fragmentação de conteúdo que lembra muito a transmídia, e isso com o 5G realmente se torna muito mais possível do que é hoje. Então, aqui eu trago um resumo, né? Basicamente uma nuvem de tags, né, improvisada, do que a gente espera diante do que está acontecendo agora. Então, a gente vai ter um jornalismo muito mais imediatista, né, que a gente chama de hipermediatista, um jornalismo ubíquo, ou seja, ele se espalha mais rapidamente por muitos outros dispositivos, além do mobile, além do smartphone. Então, agora, qual é o nosso exercício daqui para frente, né?
para se preparar para o 5G? É olhar para o carro como um dispositivo, né? É olhar para um dispositivo responsivo, que seja, é olhar para a geladeira e pensar se eu consigo entregar conteúdo exclusivo ali, né, durante o dia. É olhar para o espelho. A gente já tem o High Mirror, por exemplo, que é um espelho inteligente, que hoje, acho que, se eu não me engano, na semana passada eu estava buscando informações sobre a quantidade de high mirrors, de espelhos conectados que foram já vendidos nos Estados Unidos, que entregam, inclusive, boletins do Los Angeles Times, enfim. Enquanto a pessoa está lá se escovando, o high mirror já vendeu quase 50 mil unidades nos Estados Unidos, né? Ele está em torno de $300. Então, é um espelho em que você acorda, liga ele diz mais ou menos como é que a tua pele está e automaticamente te conecta nas redes sociais e já sobe informações do dia, do trânsito, os boletins, né, dos primeiros horários do dia. Isso aí é internet das coisas, isso aí é também oportunidades para o 5G. Então, a gente vai ter essa ubiquidade. O que é ubiquidade? É a gente pensar o jornalismo para muito além da TV, para muito além da revista, para muito além do smartphone. Então, esse é o exercício que se abre, né, daqui para frente, nesse futuro do 5G. Multitelar, né? Então, ou seja, o jornalista vai ser muito mais, com muitas outras telas que a gente não mediatizava antes, e isso torna a produção ainda mais corrida, no sentido de produzir conteúdos específicos para o carro, conteúdos específicos para o espelho, enfim. Claro, cada veículo com a sua particularidade, né, vai adotar ou não vai adotar. Um jornalismo mais efêmero, mais fragmentado, ou seja, mais seriado, né? A gente vai conseguir monetizar e trabalhar, por exemplo, entregas específicas por dispositivo e por mídia, e aí, né, caberá a cada veículo pensar a monetização de forma específica, ou seja, eu vou fazer uma assinatura freemium, vou fazer uma assinatura cada, vou fazer uma assinatura mobile mais smartwatch ou mobile mais óculos de realidade virtual. Tem aí o metaverso, né, que está todo mundo falando, né, em função principalmente dessa tacada do Facebook, que a gente não sabe o que de fato, né, vai ser, se realmente as pessoas vão viver essa realidade, né, barra virtual, barra digital, de maneira mais imersiva, né? O jornalismo imersivo, ele tem várias experiências no Brasil interessantes, Folha, Estadão, revista super interessante, e uma série de outras publicações, né? Zero Hora, Diário Catarinense aqui também já fez o jornalismo esférico, que se fala, né? Que é esse jornalismo que você consegue trabalhar a esfera informacional a partir de um dispositivo, no caso, óculos de realidade aumentada ou virtual. Então, automatizado, essa ideia de realmente a gente vai ter cada vez mais algoritmos escrevendo no lugar de repórteres, mesmo que sejam informações duras, pouco criativas, como foi o caso do G1. A Reuters, por exemplo, e a Associated Press, né, que trabalham com sistemas de produção de linguagem natural, a Reuters hoje produz cerca de 4 mil textos, pequenos textos que é um lead e um sublead de informações efêmeras a partir de softwares de automação, de jornalismo automatizado. Então, a gente está dentro da chamada primeira onda do jornalismo automatizado até agora. Então, a gente também pode ter um jornalismo corporal e vestível, essa ideia de vestir o dispositivo que me coloca dentro do cenário jornalístico. Então, a gente viu aquela experiência muito interessante do Guardian, de colocar, de sensorizar e espacializar a ideia de colocar o leitor, a partir de um óculos de realidade aumentada, dentro de uma cela, né? De uma prisão tradicional. Não sei se vocês chegaram a acompanhar essa experiência. Então, você se sentia realmente dentro de uma prisão, né? Era uma matéria sobre ocupação dos presídios ingleses e mostrava justamente essa possibilidade de você experienciar uma cela.
Então, por mais que seja maluco essa pauta, né, ela teve uma repercussão enorme. Plataformizado, sim, né, essa ideia que realmente as plataformas elas já estão se antecipando. Então, gente, essa sacada aí tradicional do Facebook, né, enfim, ela tem inúmeras interpretações, ela está de olho nessa nova cidade, né, nesse novo modo de viver, que, claro, muita gente não vai ocupar, né, muita gente não vai estar no metaverso, mas muita gente vai estar, né, principalmente as novas gerações aí que enfim, né, muitas delas já vivem isso através do próprio celular. Então, a plataforma, ela vai ditar muito daquilo que a gente vai produzir no sentido de linguagem e formato. E aí a gente entra de novo naquela seara de, poxa, como que eu vou fugir ou como que eu vou costurar, né, um produto que seja relativamente rentável e que eu não tenha que entregar, né, a minha produção de mão beijada aí para a plataforma. Multimonetizável, essa ideia realmente de você pensar em quantas telas novas eu vou entregar, né? Eu vou entregar no smartwatch, eu vou entregar no relógio, eu vou entregar no espelho, eu vou entregar para além do mobile ou não, né? Então, essa ideia de pensar um 5G nos abre essas possibilidades. E a ideia de um jornalismo também sensorizado. Então, quando eu crio um sistema de sensores, né? Ou quando eu tenho acesso a esse sistema de sensores e eu tenho um Bolt trabalhando junto com um repórter, uma curadoria humana, eu tenho um texto que é orgânico, que não para nunca de se atualizar. Então, é claro que essa ideia de hiperatualização infinita, ela também entra na questão da sobrecarga informacional, mas, enfim, é um ponto de atenção que a gente pode observar daqui para frente. Esse estudo da prospecção, né, que é essa ideia de tentar antecipar dilemas, oportunidades, ele nasce em busca dessas respostas, né, para um futuro que está por acontecer. Então, a gente olha para o espaço público sensorizado e procura um modelo de uso desses dados e investiga também a fusão, como que vai se dar essa fusão da IoT com a AI, ou seja, da internet das coisas com a inteligência artificial. Aqui é um cenário, né, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. A gente tem aí a previsão de até 60 bilhões de dispositivos conectados à internet, muitos deles na internet 5G. Claro que eu tenho desertos de notícia, no Brasil, inclusive, né, muitas cidades aí estão dentro desse panorama de não ter nenhum veículo exclusivamente nativo local. Então, essa é uma outra discussão aí que deixa a nossa produção ainda mais fragilizada, mas, enfim. A ideia do tecnoliberalismo digital, de que as plataformas mandam e a gente tenta fugir, mas acaba, às vezes, caindo na lógica do capitalismo de dados. A ascensão do conceito de hiperconectividade, por mais que muita gente, né, se recuse a estar conectado, a ficar conectado, acho que a pandemia nos trouxe essa obrigação aí de ficar realmente nesse período quase que, eu digo, eu vivo dentro do WhatsApp, né? A gente, o metaverso ali, mais ou menos está acontecendo ali dentro. A sensorização dos espaços, dos corpos e dos discursos. Então, percebam que o próprio sensor acoplado ao corpo que se movimenta na cidade, que faz determinadas ações, vão impactar de alguma forma a produção jornalística, né? Seja pela vigilância ou pela possibilidade de comunicação, né? Que esse corpo, que esse leitor que vai estar conectado vai se deslocar. A robotização, ela é inerente ao caminho que a gente está traçando, né? E trilhando daqui para frente. A ultra rapidez de conexão, que vai permitir que a gente saia de uma plataforma e entre na outra, adaptando e entregando, né, uma história sem que essa história, né, ela
cai, ela não tem acesso, ela não rode o vídeo, ela não deixa o podcast rodar. E a escala, automação e novos artefatos. A escala é um problema, né? Então, assim, olhar para o jornalismo e pensar ele como escala, né? Pensar ele com a ótica de startup, né? Com a ótica de produtibilidade, é muito dolorido para muitos de nós, né? Jornalistas. Mas essa escala, de fato, ela já acontece, principalmente para quem adotou a automação de algum tipo de conteúdo nesse período de testagem, nessa fase beta. Então, essa perspectiva estratégica, ela tenta... Quais são os instrumentos que a gente trabalha? A observação, é claro, entrevistas em profundidade, aplicação de questionários, seja dentro das redações ou junto aos públicos. A gente trabalha também em recepção, né, que é uma questão bastante interessante, olhar como que os públicos estão consumindo esses produtos novos, e buscar respostas para isso, né? Ou seja, o interesse público está chegando a partir de uma geladeira conectada, né? Você percebe isso ou não percebe? E também estudando os affordances. Affordance, para quem não sabe, é a capacidade que um objeto tem de despertar uma determinada ação. Então, eu olho para minha Alexa e eu sei que eu posso, entre aspas, conversar com ela. E isso é uma affordance. Então, o jornalista está aprendendo a lidar com affordances hoje, né? Uma dashboard, por exemplo, de IoT, ou seja, uma tela que você mensura e monitora a cidade, é uma affordance que você vai adotar dentro de uma rotina produtiva, caso você trabalhe conectado a esse cenário. Aqui um resumo do que eu produzi para o jornalismo em todas as coisas, né? Nesse conceito de integração e de expectativa com a internet 5G. Eu estudei, então, o aplicativo da CNN Internacional, da ESPN e do Flipboard, como que ele entregava notícias, ou seja, se tinha multimídia, se não tinha multimídia, que extensão que era o texto, quais eram as possibilidades de interatividade. Eu fiz simulações e, obviamente, uma tentativa de incorporar o Google Duplex, que vai chegar no Brasil ano que vem, dentro de uma redação, né, a partir da ótica de deixar esse, vamos chamar assim, esse ciborgue como um repórter assistente, me ajudando na ronda, que não sei quem gosta de fazer ronda, eu particularmente, enquanto repórter, não gostava nem um pouco, né, de ficar ligando para 30 delegacias para saber se tinha alguma ocorrência que valesse a pena a gente, né, enfim, dar um destaque ou manchetar. E aí eu fui para dentro das redações da Zero Hora e do Globo, né, para saber como que essas duas redações referentes no Brasil, se de fato elas estavam se preparando para automação e como que elas enxergavam a possibilidade de trabalhar com um algoritmo que a gente enxerga como uma entidade, né, um colega, entre aspas, que está ali para produzir conteúdo, assim como eu, repórter humano. E em seguida eu entrevistei aí uma turma bastante especializada no Brasil, Estados Unidos, Espanha e Inglaterra, cientistas, para discutir o futuro, que eu apresento logo em seguida para vocês. Aqui é mais uma parte mais teórica, aqui também alguns autores, depois eu posso disponibilizar para vocês. Rapidamente, um processo de como que é a interpretação de uma AI, né? O processo de seleção de informação diante de imagens, por exemplo, de seleção, exclusão, né? Até que você tenha a resposta autômata dessa inteligência artificial. Depois, na sequência, eu apresento aí alguns cases, né, que inauguraram a automação no jornalismo, StatsMonkey, Yahoo, a gente teve as Olimpíadas também, né, funcionando com automação, ou seja, os boletins das Olimpíadas de 2016 foram gerados por linguagem natural. Então, assim, o Twitter, ele rodava quase sozinho diante dos placares e depois, obviamente, vinha a reportagem. Aqui são os exemplos, né? A gente tem a automação começando lá em 2009, esse aqui é o primeiro caso no planeta de automação de texto a partir de planilhas de resultados de jogos de beisebol que foram produzidos de uma AI direto para a mão do repórter. Aqui depois o Yahoo, né? O Yahoo começou a utilizar a automação e aqui a gente vê a assinatura, né? Vocês podem ver onde está destacado em vermelho,
Essa história foi gerada, né, por o Automated Insights, que é um software de produção de linguagem natural bastante conhecido nos Estados Unidos, usado pelo Los Angeles Times, usado pelo New York Times até 2017. Então, assim, é um das plataformas referência que se espalharam pelo mundo, né? Inclusive a Reuters utiliza o Automated Insights. Aqui a gente vê, né, a mesma tela, né? Vejam que é uma informação básica, bem de drops mesmo, de atualização contínua. E aí eu trago essa atualização na segunda edição do livro, né? Que é esse case aí, que eu não sabia se todo mundo já conhecia, e vou para dentro da redação do G1 para conversar com esses editores para saber quais foram os perrengues que esse Bolt trouxe e quais foram as vantagens, de fato, de ter esse hiperimediatismo como um diferencial. Depois eu fui para a redação também do UOL fazer um pré-teste para saber como que a redação do UOL estava se preparando para esse momento. E, enfim, aqui eu já fiz esse resuminho, né, de como que a pesquisa ela é desdobrada. Mas vamos avançando para não nos demorarmos muito. Vamos só dar uma olhadinha aqui no tempo. Então, aí eu propus uma nova geração para o jornalismo digital, tá? Que é esse jornalismo em todas as coisas, pensando justamente a chegada do 5G. Então, eu apliquei um formulário com 11 perguntas objetivas de múltipla escolha em 5 áreas, né, subdivididas, abertas e também facultativas. Então, só para vocês terem uma ideia, dentro da redação do UOL, qual era a linguagem que você considerava mais apropriada para oferecer uma experiência positiva e imersiva a partir de novos objetos conectados à internet. A gente vê aqui que, prioritariamente, né, houve essa escolha, né, dentro da redação do UOL, de trabalhar a ideia da multimídia e da personalização de conteúdo, ou seja, de entregar um conteúdo mais focado, né, nos gostos, nas preferências daquele tipo de leitor. Aqui a gente vê uns framezinhos, né, de como que esses 3 veículos entregavam informação. Então, assim, era um pré-lead com uma cartolinha, textos blocados, né, dentro de 2 parágrafos, basicamente, e a ideia de pareabilidade. Vejam aqui, ó, pareabilidade, o que é? O jogar um conteúdo de um lugar para o outro. Então, eu vou parear, eu vou espelhar, melhor dizendo, esse conteúdo. Isso é uma característica muito forte dos vestíveis, né? Porque ele tem uma limitação de scroll, ou seja, a barra, né, é muito cansativo de você ficar lá, né, rodando um smartwatch e lendo um texto muito longo. Então, geralmente, os textos ali para smartwatch, eles não passam de 3 parágrafos, ou seja, de 10, 15 linhas, né? Isso é uma tendência mundial. Aqui a gente vê um exemplo, né, do que é possível hoje, né, a gente experimentar com o Google Duplex, que é essa ideia de você integrar um sistema de polícia ou de você ensinar o Google Duplex a fazer pequenas entrevistas rápidas enquanto você faz outra coisa. Então, essa foi um mapa conceitual, né, basicamente de criar uma rotina para essa AI, para ver como que essa AI poderia e pode, de fato, me auxiliar dentro de um processo de apuração básica, né? Claro, né? Uma AI não vai investigar um homicídio, não vai, né, investigar uma postura política, mas ela pode identificar a partir de blocos de informação muito volumosos, como a gente tem aqui o caso, né, no direito, de políticos que não comprovavam, através de notas fiscais, os seus gastos, né? Então, isso um case super interessante também de uma AI que dedurou aí os políticos no Brasil inteiro e que continua trabalhando para ajudar, principalmente, a transparência das contas públicas. Deixa eu só passar aqui. Bom, na prospecção acadêmica, né, eu ouvi alguns dos principais pensadores do jornalismo no Brasil, e Estados Unidos, Inglaterra e Espanha. Então, assim, para quem não conhece,
A primeira da foto é a professora Elizabeth Saad, da USP, o Fernando Firmino, da Federal da Paraíba, o professor André Lemos, fantástico, né? Pai da cibercultura no Brasil, grande pensador, e que, enfim, né, está na literatura há mais de 20 anos, ensinando jornalismo e multiconexão. O professor Márcio Carneiro dos Santos, que é uma referência da Federal do Maranhão, que tem desenvolvido uma série de soluções práticas, abertas. Então, assim, quiserem anotar o nome dele, acho que é super bacana segui-lo, porque o professor Márcio, ele dá cursos de jornalismo open source, curso de jornalismo automatizado, curso de jornalismo sensorizado, curso de raspagem de tabela. É muito bacana o trabalho que ele desenvolve, gerando soluções para jornalistas. E a maioria delas são abertas e gratuitas. Então, Márcio Carneiro dos Santos é um nome para se seguir e aproveitar tudo que ele apresenta de novidade. Ele produz absurdamente, às vezes eu acho até que ele é um Bolt, um robô, de tanto que ele produz. A professora Raquel Ritterlong, que é especialista em imersão e plataformização. O professor Eduardo Pelanda trabalha muito com drone e internet das coisas, né, da PUC. Ele coordena o principal laboratório de experimentação jornalística do Brasil, que é aqui na PUC, em Porto Alegre. A professora, catedrática Lúcia Santaella, a grande pensadora hoje da internet das coisas, da inteligência artificial no Brasil, e o professor Rogério Cristofoletti, aqui da UFSC, meu colega, que trabalha com ética, né? Então, a gente tem pensado muito a questão da ética, a ética das máquinas, a ética do espaço público, a ética das plataformas. Então, isso está muito presente. Em seguida, o professor agora me deu um branco. O professor John Pavlik, da Universidade de Rutgers, Estados Unidos, né? O professor, ele é uma referência para pensar o jornalismo 5G nos Estados Unidos. O professor Nick Newman, do principal relatório, que é o Digital News Report, vocês devem conhecer. Esse relatório ele é o raio-x da mídia digital no mundo, né? Ele sai com olhares aí específicos por região, inclusive trazendo um raio-x do Brasil, de consumo, de tendência, do que foi monetizado, de tempo de uso, o que o brasileiro consumiu, de desinformação. Então, ele aposta muito nessa nova etapa. E o professor Ramon Salaverrier, da Universidade Complutense, Universidade de Navarra, na verdade, que inclusive vem ao Brasil aí treinar muitas redações, né? O professor Ramon também foi meu professor no Master em Jornalismo em São Paulo, e ele é um cara que pensa muito esse 5G, e ele, de fato, está bastante aderente a tudo que a gente vem discutindo ultimamente. Então, aí, para fechar, vamos dar uma olhada no que é possível enxergar, né? Com essas prospecções, ou seja, com essas projeções que realmente eu venho batendo nelas para confirmá-las, e elas têm acontecido em grande maioria. Aqui o professor André Lemos, né? Objetos conectados produzem ainda mais agência sobre nós. O jornalismo vai intensificar isso. Nossa privacidade já está por um fio e será ainda mais violada intensamente. Até quando o jornalismo vai abrir mão, né, dessa questão da privacidade dos públicos? A GLPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, chegou, ainda é uma caixa preta para a grande maioria dos veículos, né, e, sobretudo, ainda se tenta se aplicar ela, né, dentro principalmente em processos de transparência e de acesso à informação pública, né? Então, e do quanto as plataformas e os dispositivos varrem a nossa intimidade. A professora Elizabeth Saad vai direto no 5G, ela tem estudado isso e viajado direto para Canadá, para a Espanha e também para o Japão, né, onde a gente tem o 5G bastante avançado e conectando tudo, especialmente a grande malha de automóveis. Então, ela fala, as redes 5G devem mudar radicalmente a relação e a função dos dispositivos e telas. Pelo que prospectamos, ainda é difícil ter a real ideia, ou seja, a noção do que a gente vai enfrentar. No entanto, a hiperpersonalização, ou seja, entregar conteúdo muito focado, ela já está garantida e é possível. Claro que isso tem o revés das bolhas,
e a gente sabe que isso também é um problema a ser enfrentado. O professor Eduardo Pelanda trata já dos sensores mesmo, né? Sensores vão ser um novo elo entre o digital e as coisas conectadas. Um repórter poderá ter um sensor no próprio corpo, ajudando a ler o ambiente, assim atualizar a narrativa, um colega, um assistente. Teremos que aprender a entrevistar sensores. Eu acho muito fantástica essa frase dele, que é realmente como que eu vou lidar com esses sensores, como é que eu vou conversar com esses sensores a partir de agora, sejam sensores proprietários, né, ou sejam sensores de domínio público, como a gente já tem alguns casos no país. Fernando Firmino fala, então, que estamos diante de uma nova camada de dados, a pauta vai mudar quase que instantaneamente, porque iremos monitorar tudo em tempo real de verdade. Ele já pega nessa questão da voz sintética, né? A voz sintética das coisas de aí vão trazer notícias, como isso já acontece, né, tradicionalmente, criando uma espécie de relação afetiva com os públicos, né? Muita gente, a gente até brinca nas reuniões do nosso grupo de pesquisa, às vezes a Siri ou a Alexa fala alguma coisa, ou ele escuta alguma coisa da reunião e se mete no meio da reunião, e a gente sempre observa como é que os colegas tratam as suas inteligências artificiais, se com cortesia, né, se com educação ou com um pouco de aspereza. Raquel Long fala, aposta, né, prospecta, que as telas vão perdendo as bordas. Eu acho que essa ideia que a Raquel nos traz, ela é muito interessante por aquilo que está sendo produzido e pensado no metaverso. Então, pensar esse jornalismo 5G diante de uma aposta das Big Techs que estão realmente de olho no filão dessa virtualidade radical, né, de você realmente viver dentro desse holograma, pelo menos por alguns minutos do seu dia, é interessante. É uma expansão do intangível, né? A informação vai pairar no ar. Sem medo de errar, as telas vão desaparecer. Pelo menos algumas delas. Essa ideia realmente de você trabalhar a holografia, de você trabalhar a realidade aumentada no jornalismo, né? Que isso já acontece, inclusive, com veículos locais aqui no Brasil, né? Folha, Estadão, Globo já tem produtos de realidade aumentada em que você cria. Super interessante, também já fez, pegando a Super, porque a Super é um super case para mim. Veja também já fez isso. Quem mais que eu me recordo agora? Diário de Pernambuco também já fez experimentos, embora o Diário esteja passando por um momento bem difícil, assim como alguns outros jornais de referência. Esse ponto que o professor Márcio Carneiro dos Santos traz é bastante interessante, a ideia do design de mídia. Como que eu vou pensar essa quantidade de novas telas que chegam agora e que vão chegar nesse 5G, como que eu vou desenhar mídia para essas telas, né? Grosseiramente falando. Como que eu vou trabalhar com essa responsividade, né? Do smartwatch, do carro que tem a tela, enfim. Essa é o pesadelo dos filmes de ficção científica, a ideia da invasão, né? A gente tem visto o sequestro de dados, né, muito comumente dentro desse cenário, e a segurança de dados é o calcanhar de Aquiles da 5G, das redes 5G. Porque se a gente vive hoje, né, sob a ameaça de invadirem o nosso smartwatch ou um aplicativo que a gente está usando, imaginem quando a gente multiplicar, aí pegando sob a ótica do usuário, né, do leitor, de fato. Rogério Cristofoletti, então, fala que talvez a possibilidade de falarmos mais com as notícias, com as máquinas, né, possa ajudar as redações a corrigir informações. Já a narrativa dos jornalistas humanos, para sobreviver à era das máquinas, ele sentencia, vai ter que focar em história de autoria, de estilo, de ritmo. Aquilo que a gente viu que o G1 não conseguiu fazer e que teve que, de fato, puxar o jornalista para chegar e completar a matéria, né, com todos aqueles requintes de angulação, perspectiva, aspas e tudo mais, né? Multimídia, contexto, inesperado, né? Isso aí, aí não pega. O Pavlik, Estados Unidos, então o desafio é a erosão da privacidade, eles estão muito preocupados com isso lá, em função especialmente do Facebook, da posição do Facebook de monitorar e rastrear
e vender os dados, né, de maneira bastante escusa e contraditória. O comando de voz é apenas uma dessas tantas etapas. As mídias vão atender, o Pavlik aponta isso, né? O jornalismo poderá ser, né, tátil, de relance, acionado e exibido por gestos. Então, esse bem uma ideia futurista, mas que a gente já, né, a gente já tem essa exibição do acionamento do jornalismo por gestos a partir de experiências com óculos de realidade aumentada, especialmente pelos os óculos Rift, que ainda são muito caros, não chegaram à mão do público final, apenas governos e determinadas corporações têm acesso aos óculos Rift, que dão essa ideia realmente de você trabalhar com uma realidade paralela enquanto você está ali, né, interagindo com a virtualidade. Nick Newman, do Instituto Reuters, na Inglaterra: hiperpersonalização não pode significar perder o controle da experiência jornalística, sobretudo de entregar também o produto para as plataformas. Precisamos de códigos de conduta e transparência, né? E aí me lembro muito essa ideia de estar se discutindo. A FENAGE tem feito isso de forma bastante empenhada, né, de discutir realmente uma regulação para as plataformas e que as plataformas, de fato, devolvam um pouco para o jornalismo daquilo que elas exploram. Então, está se discutindo muito essa ideia de regulação, né, de tarifação das plataformas, mas a gente sabe que ainda falta muito para chegarmos lá, né? Ainda mais em se tratando das Big Techs. Bom, aí ele fala que é certo que vamos conversar com as notícias. Essa é uma das categorias que eu observo bastante, essa ideia de conversar com uma AI pedindo mais informação. Ainda é bastante rudimentar a possibilidade, por exemplo, da Alexa te entregar mais daquilo que você gostaria sobre um acidente de trânsito, por exemplo, mas os modelos neurais artificiais, eles começam já a criar aquilo que a gente chama de links de exploração por voz, ou seja, ele começa a buscar informações para além daquele texto principal, por comando de voz, por exemplo. Ramon Salaverria, da Espanha: a internet das coisas determinará a vida digital dos cidadãos, tornando-se quase invisível, que é essa ideia de pervasivo, né? Quanto mais, e isso vai ser, percebam, o quanto isso é praticamente certeiro que vai acontecer. À medida em que as redes 5G se espalharem e sensorizarem tudo, a gente não vai enxergar isso, né? E aí a gente vai se a gente refletir, claro, a gente vai notar que o quão pervasivo, né, esse espaço público vai se tornar, né? Não só a fragmentação da intimidade, né, de cada um, mas o espaço público de maneira geral. E aí, então, resumindo as duas redações, né, Zero Hora, eu não vou ler as perguntas, mas é só para vocês terem uma ideia o que eu trabalhei em cada uma das redações, né, para saber como que essas redações estavam se preparando, o que estavam produzindo, já pensando no 5G para relógios inteligentes, para o 5G para carros conectados, seja no Android Auto ou Google Auto, os óculos de realidade aumentada e virtual, enfim. Também o fato de a cultura profissional se sentir ameaçada pelos algoritmos de redação automatizada foi bastante... nas redações, a gente vê que aqui do lado, à minha direita, a gente tem a figura de Zero Hora, né? Praticamente a mesma coisa do Globo, com receio, né? Mas tolerando uma certa produção, ou seja, aceitando que um Bolt pode vir para a redação, e já aconteceu de fato, mas com limitações. Então, assim, os jornalistas, de maneira geral, queriam que houvesse um limite para que esses Bolts, essas inteligências, atuassem dentro dos trabalhos. Então, aqui a gente tem, eu modelo aí possibilidades, né, de uso desse cenário e como que o jornalismo pode se apropriar disso, tentar se monetizar e tentar criar produtos inovadores.
Então, a ideia de que aí assumir o papel de uma entidade cibernética disposta a contar histórias, gerar afetividade, disputar espaço com a tarefa dos repórteres é inerente. Então, aqui a gente tem uma ideia de um fluxo informacional já completamente possível, né? De uma história que começa no relógio, depois ela vai para o espelho, depois ela está aqui com o assistente virtual, depois ela finaliza dentro do carro. Essa ideia realmente de fragmentar, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre como que eu posso trabalhar isso dentro de uma dashboard, né? Geralmente onde você tem aí IoT, você consegue automatizar dentro da redação os acessos, então você acompanha métricas em tempo real, você acompanha quanto de uma história está sendo consumida no relógio, quanto da história está sendo consumida no carro e quanto da história está sendo consumida no mobile ou no espelho conectado, por exemplo. A ideia realmente da cidade, como é que a gente vai olhar para essa cidade conectada, que essa é uma cidade que produz muito mais informação do que produz hoje, como que a gente vai se apropriar disso? A questão da automação, né, que ela tem tudo para chegar e precarizar um pouco mais o trabalho, então, realmente vamos limitar a automação? Vamos aplicar códigos de ética em cima da automação jornalística, por exemplo? É uma das questões que a gente deve se preocupar daqui para frente. Essa ideia realmente de você trabalhar com métricas em tempo real e ofertar produtos de acordo com o fluxo, de acordo com... Olha, a história lá no smartwatch está bombando mais. Vamos entregar mais uma série lá? Então, essa ideia de que realmente esse editor de métricas ou gestor de monetização em tempo real, ele pode e ele certamente vai ser acessado, é uma das minhas apostas. Aqui a gente tem a integração, né, de toda essa história, que é essa ideia, né, de dentro da redação trazer algumas possibilidades, algumas apostas, integrando essa cidade, o usuário, as redações e a cultura profissional. É isso, minha gente. Agora passo a bola para a dona Regina, que eu falo mais que o homem da cobra, depois eu não paro mais de falar. Deixa eu só sair aqui e já passo a bola. Já passei, Regina. Tá bom. Professor, para nós assim, sempre é um grande prazer tê-lo aqui, porque, de fato, é um grande aprendizado e o seu conhecimento é impressionante e a sua dedicação a se aprofundar nesse estudo e principalmente em compartilhar com as pessoas. Eu acho isso assim interessante, né? Eu acho que tem muito da missão do professor, esse compartilhamento de conteúdo, para que as pessoas não tenham medo de pensar o futuro. E, na verdade, não ficarem preocupadas em prever o futuro, mas em se preparar para o futuro. Então, é aquela frase lá do início, né? Sim, claro, do Gaston Berger. Isso, para a gente não viver a reboque, né? Esse é o trabalho. Existe muita desconfiança sobre a ideia, parece que a gente tem uma bola de cristal, as pessoas pensam, meu Deus, lá vem o futurista com a sua bola de cristal e ele vai entregar respostas prontas. Não, vocês perceberam que eu trouxe, acho que muito mais perguntas, mas abrindo cenários, né? Essa ideia da prospecção. Muitos desses cenários, e isso, claro, eu vou tentar monitorar daqui para frente, eles não vão se concretizar dessa forma. Mas muitos deles vão se concretizar muito mais do que é possível ver hoje. Então, a ideia justamente, Regina, e a todos que me acompanharam aqui, já agradeço a atenção e, enfim, é sempre um prazer, é a gente realmente se antecipar, né? É claro que, em primeiro momento, isso assusta um pouco, parece muito distante, muito ficção científica, mas, gente, está acontecendo. E nós, de alguma forma, cada um na sua proporção, a gente vai ser impactado de alguma maneira, né? Então, para que a gente não viva o novo capítulo que a gente está vivendo com a internet, né? Que a gente achou que ia ser super bacana, que ia ser livre, que ia ser, né? Que ia ser plural e que, puf, né? Virou um cercadinho, né? E a gente ficou lá meio confinado, tentando se mover,
tentando se monetizar e tentando sobreviver com o nosso produto. Então, acho que o recado desse papo, né, se vocês me permitem, para eu finalizar essa parte, e aí realmente passa a bola definitiva para a Regina, é a gente pensar, né, como se antecipar, como olhar, como identificar uma oportunidade, né, ou como frear uma ameaça. Não, aqui não, o meu produto ele vai se proteger dessa forma, porque esse futuro vai chegar, né? Isso a gente tem mais do que indícios, né? A gente tem elementos que ele está aí, ele está batendo na porta. Então, assim, quando a gente ouve, quando aconteceu o leilão do 5G, né? Assim, para mim foi muito simbólico, né? Claro que a gente sabe que se tratando de Brasil tudo vai, né? Ser surpreendente, mas esse futuro vai chegar. Sim. Professor, muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta, por favor? Se tiver, fica à vontade. Eu vou só pedir para o pessoal abrir as câmeras, se puderem, para a gente fazer um printzinho dessa conversa. O professor, você pode fechar sua apresentação também? Ah, claro, claro. Deixa eu tirar aqui, perdão. Eu achei que eu já tinha saído dela. Vamos só. Porque daí a gente consegue fazer um print com todo mundo. Maravilha. Deixa eu só... Onde é que eu tô aqui? Peraí. Estou com a tela muito cheia. Vamos ver aqui. Não saiu ainda, né? Eu acho que o host voltou para a Ner, viu, Regina? Ah, sim, tá certo, entendi. Quem está no host. Ele tira lá para gente? Edir, tira a apresentação, por favor. Marcelo não consegue mais, tem que ser o host. Fecha a apresentação, por favor. Estou tentando aqui. Ah, ele vai fazer isso? Aqui. Agora devolveu para você. Pronto, agora você pode fechar. Já fechei. Pronto. Então, agora, se todo mundo quiser abrir as câmeras para o professor tirar um print da tela. Não fechou ainda, não. Fechou sim. Quem está chegando aí. Tá quase todo mundo aí. Vamos lá, Luciana, Neide, Fabrício. Eu tô horrível, tenho até medo de abrir a câmera. Ah, que isso. A gente tá... Vou colocar aqui do ladinho do quadrinho da Abril. Isso, maravilha. Bom, gente, espero que tenham gostado. Se alguém tiver alguma perguntinha rápida, para a gente não se delongar muito, né? Porque eu sei que tá todo mundo na batida, na corrida, mas fiquem também à vontade. Quem também não tiver câmera, não tem problema. A gente só dá um jeitinho. Não... Acho que o Quintino quer perguntar, tá com a mãozinha levantada. Tem que tirar o mudo. Estou esperando ele tirar a fotinho, mas... Pronto. Deixa eu só ver se pegou aqui. Vamos ver se pegou, que aí a gente já passa a bola aqui. Vou só jogar aqui. Marcelo, primeiro, qual é o Jornal do Paraná? Para a gente saber ver e copiar as ideias deles. E vale a pena, hoje, o número de acesso que traz, o ROI, vale a pena investir em um aplicativo na Alexa, pedir para alguém fazer, ou mesmo no smartwatch? Porque eu tenho Alexa, eu tenho smartwatch e assumo, assim, a Alexa, para que ela não me escute, é só para apagar e acender a luz. Ligar e desligar a funcionária, a TV, essas coisas do dia a dia. Já tentei ouvir notícia e não consigo. É super interessante, faz um negócio bacana para quem tem Echo Dot, né? Que aí você tem ali um videozinho. Tem imagem, isso. Mas, olha, eu sou um consumidor de notícia ávido e não uso. Pois smartwatch, nem vejo mais a hora nele, é só para medir mesmo a pressão. Então, é uma característica muito específica de cada veículo, né? Eu não apenas porque pesquiso, eu me informo bastante com a Alexa, mas, assim, do ponto de vista da experimentação, aquilo que eu comentei no início, a gente está dando os primeiros passinhos, né? Então, assim, talvez agora a gente tenha o quê? 1 ano de notícias na Alexa, né? Basicamente. Então, nesse ano, a evolução dos boletins, né, a fragmentação, a riqueza do material, ele praticamente não mudou nada. Então, assim, a skill possível, que não é
pelo que eu levantei, não é um skill difícil de você, não é caro para você produzir, né? Um skill, mas vai depender muito, claro, Eu fiz da tua sozinho, audiência. tá? É bem fácil. Vai depender da tua audiência, né? E assim, é aquilo que você falou. O que eu vou oferecer lá que vai valer a pena e que vai ser sacado, que vai ser uma experiência diferente, né? Dentro desse processo de automação, de trabalhar de fato um boletim de uma informação que seja inédita, que não vai estar em outro lugar, por exemplo. Então, acho que essa característica ela é bem importante para a gente analisar o contexto de cada empresa, né? Acho que o perfil. E ainda nós estamos engatinhando. Então, assim, talvez para um jornal pequeno, que, por exemplo, não tem um aplicativo ou não tem uma boa versão mobile, né, do seu site, investe nisso aí, né? Não vale a pena você focar. Agora, eu estou trabalhando multitela, eu quero uma experiência digital inovadora, eu vou focar no Google Auto e no Apple Car, por exemplo, porque assim, eu tenho uma parcela de usuários. Da última vez que eu monitorei pelo Digital News Report, vou te trazer dados americanos, tá? Porque no Brasil a gente praticamente ainda não tem esses dados. Cerca de 7 milhões de americanos, e eu acho que é um número considerável, se tratando de uma mídia relativamente nova, ouvem notícias na Alexa. Claro, a gente tem experiências um pouco mais exitosas lá, principalmente em jornalões, né? Que são conteúdos exclusivos, para muito além do boletim do dia, para muito além do podcast, que é apenas lançado lá, que você só aciona. Então, eu acho que a particularidade e o contexto de cada empresa vai ditar quando e se vale a pena a gente chegar lá e investir nessas plataformas, né? Então, acho que essa é uma questão muito particular que eu realmente não tenho a resposta fechadinha, mas eu devolvo com essa provocação, assim, com essa, né, essa possibilidade de você pensar. E o Jornal do Paraná? Só para saber qual é o Jornal do Paraná, agora a Regina vai ter que me ajudar, porque eu me esqueci. Tu lembra, Regina? O quê? Faz um bom trabalho de transmídia. O jornal que participou da... Meu Deus, que participou comigo no bate-papo da outra edição. Tu lembra dela? Caramba. Não, eu fico devendo. Para quem é que eu estou devendo? Aí, deixa que eu vou pegar aqui, que eu vi que ela curtiu uma Não, coisa Quintino, minha. não, eu fico devendo para você. Tá bom, obrigado, Regina. Tá bom, eu vou caçar você aí. Me passa seu e-mail depois. Qual Jornal do Paraná você está perguntando aqui, né? O da Transmídia. Meu Deus, qual é que eu esqueci? Eu vou tentar me lembrar e vou passar para a Regina, tá? Que eu vou pegar o card. Vou pegar o card. O card da nossa... No cardzinho tá lá. Desculpa, tá, Quintino? Não, tudo bem, gente. Eu sempre sou chato que pergunta aqui. Não, imagina. Eu consegui abrir aqui, deixa eu abrir o meu WhatsApp aqui. Tá no card. Tá na sua bio, professor? Tá no cardzinho que a gente publicou no anterior, né? A gente já pega ali. Ah, você tá falando dos webinars? Isso. Ah, então espera. Quintino, eu falo com você depois. Não, tem tudo. Eu já vou pegar aqui, peraí. Eu já estou no meu Insta aqui. Não, pode mandar para o e-mail, quintino@diariodorio.com. Fácil. Deixa eu ver uma coisa. Agora, qual é o exemplo de jornalão que está fazendo um bom trabalho em Alexa? Só para... Alexa, para. Para a gente poder... você fala o nome dela, ela responde. Aqui também. Ela é educada, né? Para a gente poder, pelo menos poder escutar e ver quais são os exemplos que estão sendo feitos. Mas, Quintino, você manda na mulher, né? Você manda na mulher, Alexa. Eu adorei essa história de mudar para voz masculina para poder mandar num homem, entendeu? Em algum lugar tinha que mandar, né? É a Rejane, exatamente. É da revista, não é jornal, na verdade. Da Aldeia? Da Aldeia. Que é Rejane da Aldeia. Super. Eu acho que a Aline está aqui hoje, Aline. Tá, Aline?
Não, é de Não, Cascavel. não. Cascavel. Tô aqui. Cascavel, Aline, ó, Aline É um aqui. super Olha. case. Ela desenvolveu até um mascote, cara. Ela assim, fez um É, mascote. claro, a capivarinha A da revista capivarinha, Green. uma capivara, ela fez um produto infantil que tá bombando. Então, assim, é um case de encher os olhos. Eu fiquei maravilhado. Nossa, eu tô Você entrando- falou e daí eu fiquei me achando, né? Até pensei que fôssemos nós. Eu falei, mas não, é muita coisa para sermos nós, mas então tá. É nós, Tá revista falando da, Aldeia. tá falando da vocês? Rejane. É É. ela, que a Aline, Que é ela. maravilha! Que maravilha! Temos o case na sala aqui, então. Legal. Sim. Então, Obrigada. vale a pena dar uma conferida, porque eu acho que a gente fala tanto de exemplos, né? Ela podia falar a respeito disso, né, Aline? O que você acha? Internacionais, e é muito bacana Claro. ter um produto mais para perto, né? Então, acho que é isso Ah, eu que... vou. Sim, professor, eu vou ver se eu chamo a Rejane depois para um café para ela contar do case todo, Isso, da criação da aldeinha, ó, do sucesso. Lezinho. É verdade, é E verdade. está Vale a andando pena. bastante porque a Regina pega bastante no nosso pé também. Mas vai dar tudo Porque aqui a certo. gente fica em cima das comissões para ter todo esse processo criativo de produzir coisas e mostrar, de fato, as editoras existem, tão fortes e têm condição de produzir muito conteúdo. Isso, e é focado no jornalismo de perspectiva positiva, né? Total, de autoria total positivo. Então, assim, é só notícia boa. Então, Vou copiar muito eles, porque a nossa ideia também é essa. é muito particular e muito interessante, assim, muito afetivo. Então, assim, um produto que eu acho que acho que é uma outra sacada aí, só para a gente arrematar. Diante de tanta automação, de tanto robô, de tanta frieza, de tanto algoritmo, quando você traz isso, né, que é essa humanização, que essa palavra, tá, tudo bem, né, tá gasta já, mas enfim, essa humanização para o jornalismo raiz, né, hiperlocal, que é tão importante, né, que é o jornalismo de esquina. Então, aí você realmente cria o elemento diferencial, né? E daqui a um pouco você pode estar na Alexa também, entendeu? Não tem problema, mas você tem um produto ali que ele tem valor, um valor específico, né? Que é uma conexão direta com os públicos e exclusivo. Acho que é isso. Exatamente. É isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente vai encerrar. A fome está pegando. É que o povo tem reuniões, essa coisa toda. Professor, assim, meu respeito, a minha admiração pelo senhor, eu acho que todo esse seu trabalho é assim absolutamente instigante e inspirador. Meu agradecimento, eu tenho certeza que logo vamos chamá-lo novamente para ver toda a evolução desse seu trabalho, para inspirar todos esses jornalistas, todas essas editoras a passos largos para o futuro que é agora. Maravilha. Foi um grande prazer, agradeço a oportunidade de novo e seguimos em direção ao futuro com os olhos abertos. Sim. Muito Tchau, obrigada tchau. a todos. Um abraço.